até Brasília para falar que, num esforço conjunto, o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad tentam agora segurar uma eventual revisão daquela meta fiscal de 2024 para o mês de março, que é quando o Tesouro Nacional vai divulgar o primeiro relatório bimestral de receitas e de despesas do ano. A Gabriela Prado já aparece aqui do meu lado, direto de Brasília, para contar todos os detalhes sobre essas articulações, porque a ideia, Gabi, é ganhar tempo para saber se vai ter um desequilíbrio nas contas públicas mesmo, como o Lula tem dito, como o Lula disse já há algumas semanas, e aí sim decidir pelo contingenciamento para cumprir a meta de déficit zero. É mais ou menos isso? Quero ouvir também a sua apuração. Gabi? É isso sim, Muriel, principalmente por parte da equipe econômica do ministro Fernando Haddad. Ele tem insistido com o presidente Lula, segundo a apuração da nossa analista Thaís Arbex, para que a meta seja só revisada a partir do março do ano que vem, quando sair esse relatório, porque aí eles vão ter ideia melhor das receitas e vão poder fazer essa estimativa. E por que Haddad quer isso só para março do ano que vem? Porque ele tem feito todo um esforço durante esse ano e também nessa reta final para aprovar medidas para aumentar a receita e aí tentar equilibrar mais as contas do governo. A principal delas, que a Haddad tem insistido desde segunda-feira, é a medida provisória da subvenção do ICMS, que é aquela medida que altera a tributação das grandes empresas que têm isenção fiscal nos estados para custeio, principalmente. Para a Fazenda, essa medida vai ter um grande impacto de arrecadação. Por isso, se ela for aprovada no fim do ano agora, a gente lembra que o recesso parlamentar começa no Congresso mais ou menos dia 23 de dezembro, a partir do ano que vem já vai dar para sentir o impacto, estimar a receita a partir dessa medida e aí vai ficar mais fácil de decidir sobre a meta fiscal. Isso segundo a equipe econômica, o ministro Fernando Haddad, que se reuniu diversas vezes sozinho com Lula essa semana, uma delas ontem mesmo. Ontem à noite ele se reuniu com Lula e a conversa dessa reunião nem foi divulgada pela assessoria de comunicação, mas durante a semana foram vários encontros, muito possivelmente com esse tema da arrecadação e da meta fiscal em jogo. Agora, do outro lado, tem a parte política do governo, principalmente encabeçada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, que já insiste em uma revisão da meta a partir de agora. Porque essa parte política, e aí entram também os ministérios que cuidam de obras, querem a revisão da meta agora. O temor é que eles comecem o ano que vem tendo que contingenciar o orçamento, ou seja, deixar de fazer investimentos, deixar de gastar em obras no ano eleitoral, porque a meta fiscal não foi revisada. E o governo tem pouco tempo para decidir isso, porque essa revisão da meta, se for feita, precisa ser feita antes da votação na Câmara dos Deputados da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que já está tramitando e tem como relator o deputado federal Danilo Forte, que também tem se reunido com o governo para saber como vai ficar essa questão da meta fiscal. Rui Costa mesmo ontem foi questionado depois daquela reunião ministerial com Lula sobre a meta fiscal. Ele falou que não tinha nenhuma definição e que isso vai ser divulgado pela Fazenda, pelo ministro Haddad. Mas ele deixou claro o seguinte recado: olha, o governo, apesar de se revisar a meta, não vai aumentar despesas, porque as despesas estão todas previstas no orçamento. Então, revisar a meta fiscal não significa aumento de gasto público. Essa é a versão do governo do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Lembrando, para finalizar, que ontem Lula, nessa reunião ministerial, falou uma frase que impactou bastante durante o dia. Ele disse: olha, eu sempre disse que ministro da Fazenda gosta de dinheiro no Tesouro. Agora, presidente gosta de dinheiro nas obras. Dinheiro bom é dinheiro investido em obras. Então, tá dado o recado, a gente vai ver quem vai conseguir levar essa disputa entre a parte política e a parte econômica. Haddad tentando segurar o déficit fiscal zero pelo menos até março do ano que vem. E a parte política encabeçada por Rui Costa já tentando rever essa meta ainda neste ano. Muriel. Vai ser interessante acompanhar. Obrigada, Gabi, pelas informações. A gente segue falando sobre esse assunto agora com a Larissa Rodrigues, nossa analista de política, porque, Lari, é interessante como eu já conversei com vários especialistas sobre esse assunto do déficit fiscal e todos eles falam, principalmente economistas, que é impossível chegar nessa meta de 2024. Isso mesmo antes, meses atrás dessa discussão. Só que tudo isso voltou agora a ser falado porque Lula
comentou que não seria possível. E aí sim ficou essa expectativa de ouvir agora o que a Haddad teria para dizer, qual que é o posicionamento do governo, e ficou muito clara essa disputa, mais uma vez, entre o lado político e também a ala econômica. Quero te ouvir também sobre a sua avaliação desse cenário e talvez dessa tentativa aí de Haddad de segurar pelo menos até março essa meta fiscal zero. Muriel, eu estava esperando você me chamar para falar do jogo da Libertadores, né? Porque... Você é do Fluminense? Não sou, mas hoje eu terei de ser, viu? Minha irmã e meu cunhado saíram aqui de Brasília, meus sobrinhos estão no Rio de Janeiro para acompanhar esse jogo, meu marido Fluminense, a família dele, então hoje vou ser obrigada a torcer para o Fluminense. Ai, de você se não torcer mesmo, vai ter que torcer. Até pedi para ficar no plantão hoje pela manhã para poder assistir esse jogo à tarde. Estratégia maravilhosa. Muriel, mas voltando então para o assunto sério e muito importante para o país, que é esse assunto da meta fiscal, que parece muito complicado, mas nada mais é do que uma promessa, inclusive uma lei que foi aprovada já neste novo governo, de que ano que vem o nosso país não gastasse mais do que arrecada. Por isso esse déficit zero era colocar os gastos do país de acordo com a arrecadação. Já quando foi aprovada essa legislação, naquela época, já tinha um entendimento que seria muito difícil cumprir com essa legislação, com essa meta zero, com esse limite de gastos. Mas, até então, havia ainda uma expectativa maior do Palácio do Planalto de que alguns projetos de lei, inclusive esse que a Gabi trouxe para a gente, né, de como algumas empresas podem pagar mais impostos federais, apesar de ter alguns benefícios de impostos no Estado, tinha uma expectativa do próprio Palácio do Planalto e uma tentativa, digamos assim, do Ministério da Fazenda de conseguir aprovar esse ano essas legislações. Acabou que, como a gente vem acompanhando, crise do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional, dificuldade de uma articulação para ter uma base, veio outros assuntos, seja guerra, seja outras dificuldades do próprio presidente da República nessa negociação. O resumo é, não se aprovou o que se esperava, não se arrecadou o quanto se esperava, por isso, nos últimos dias, já com a previsão menos de 2 meses, né, para o fim do recesso parlamentar, andando também, precisa aprovar essa lei de diretrizes orçamentárias, que deveria ter sido aprovada ainda no primeiro semestre, o Palácio do Planalto entendeu que, para cumprir essa meta, vai ter que cortar investimento. E cortar investimento significa, para a economia do país, óbvio, ruim, menos geração de emprego, mas especialmente para a política, depois de um ano do governo Lula, um reconhecimento de que não se avançou tanto nas promessas de Lula. Então, por isso, naquele café da manhã com jornalistas, Lula assume pela primeira vez. A Gabi explicava para a gente que a Haddad tem tentado, junto com o Ministério da Fazenda, segurar essa decisão para o ano que vem, numa expectativa de, quem sabe, até ano que vem, aprovar todos esses projetos de arrecadação que a gente discutiu. Mas o que dá para dizer que dentro do Palácio do Planalto já é entendido que a Haddad vai perder essa guerra, de que de fato não será possível cumprir com essa meta. O que eles discutem agora, qual que é o caminho para assumir que a meta não vai ser cumprida, ou seja, que sim, que no ano que vem o Brasil vai gastar mais do que arrecada. O caminho, me pontuaram agora, são 2. Pelo próprio Congresso Nacional, para isso, precisaria, por exemplo, de um deputado ou um senador aliado ao governo apresentar uma emenda, ou seja, uma modificação, uma sugestão de modificação nessa legislação, pedindo então para se mudar. Porque quando o Palácio do Planalto mandou essa LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, um esboço, uma expectativa do que seria ano que vem, está lá nessa legislação a meta do déficit zero. Então, para que não seja aprovado desse jeito a lei e o governo possa furar essa meta, precisa mudar essa legislação. Aí tem esse caminho de que alguém do próprio Congresso peça essa mudança, seria algum parlamentar próximo ao Palácio do Planalto, da base do governo, ou o próprio governo pode mandar o que a gente chama de mensagem presidencial, pedindo essa alteração. E aí é essa briga. O Congresso não quer pegar esse ônus de ele mesmo mudar, mas o Palácio do Planalto também não quer mandar, pelo menos uma ala, assumindo já que não vai cumprir no primeiro ano uma legislação que ele mesmo quis colocar para valer.
É importante dizer que essa meta fiscal é basicamente assim, não gastar mais do que arrecada, é deixar a arrecadação e o gasto também tudo igual. Por isso esse déficit zero que a gente está falando também, e por isso que isso é tão defendido por Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, apesar de muitos economistas falarem já desde o começo do ano que isso seria um cenário impossível, levando em consideração a necessidade de muitas vezes fazer novas reformas, mas principalmente novos programas também, gastos de modo geral. O próprio presidente Lula disse que seria muito difícil não gastar realmente mais. A gente vai seguir acompanhando, Lari, mas na verdade eu quero conversar mais um pouquinho contigo sobre esse tema também, sobre esse tópico envolvendo a meta fiscal, para a gente pensar aqui desse cenário, porque se a meta fiscal não for cumprida e a tendência, pelo que você está nos contando, é de que isso realmente aconteça, como é que fica o cenário para Fernando Haddad? Ele pode ficar descredibilizado, digamos assim, cada vez mais? Existe uma preocupação com relação ao próprio mercado também, o mercado que, apesar de saber que dificilmente seria possível cumprir esse déficit fiscal, existia uma expectativa de que vai que lá no fundo o Haddad esteja certo, né? A gente fala nesse senhor mercado, parece um ser, né? Exato. Mas por que isso é importante para o mercado? Eu não sou especialista em economia, mas vou tentar simplificar um pouquinho aqui para quem está em casa acompanhar a gente. O mercado vai vendo essas sinalizações e isso vai também até para o próprio, para fora aqui do Brasil. O quanto vai ter investimento internacional, sabendo que o Brasil está ou não se endividando, o quanto os próprios empresários vão acreditando nisso, o quanto isso também oscila no dólar, na Bolsa de Valores. Então, acaba que, ao não cumprir metas fiscais, a sinalização interna para o mercado e uma sinalização internacional também é muito preocupante. Tentando falar um pouquinho sobre a questão do Haddad. Ele tem sido rifado, essa é a palavra que a gente escuta no governo, no sentido de que, olha, o que ele está falando não dá para cumprir. A política está sinalizando que, mais uma vez, vai vencer na disputa com a economia. Mas há, sim, um cuidado interno de como não descredibilizar, acho que falei certo, Haddad ainda mais. Por isso, uma ala do governo defende que essa mudança seja feita pelo Congresso Nacional, para que Haddad não perca ainda mais essa ideia de que ele tem um controle dentro do governo dos gastos públicos. Porque se o próprio Palácio do Planalto encaminha aquela mensagem modificativa que a gente fala, pedindo para alterar a lei e não cumprir com esse déficit zero, que o país possa gastar mais do que arrecada, fica sinalizando para o mercado, do que me adianta um ministro da Economia falando uma coisa e tentando uma coisa, se o próprio governo federal, ao qual esse ministro da Economia faz parte, não está respeitando a sua opinião. Por isso, há uma ala do governo querendo que o Congresso Nacional faça essa mudança por conta própria. Mas a gente já teve sinalização vinda do Congresso, inclusive de pessoas próximas ao relator desse texto, de que o relator não vai prever isso, e de que pode não ser acatado via o Congresso Nacional essa sugestão de alterar a meta. Quando se vai uma mensagem da presidência, aí é outra coisa, porque esse orçamento, inclusive, foi mandado pela presidência. Então, vai ser colocado em votação de acordo com o que a presidência da República quer. Isso não significa que vai ser aprovado daquela maneira, mas colocado em votação como o Palácio do Planalto indicou, Muriel.